No dia 21 de outubro de 2021, o ator Alec Baldwin atirou e matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, e feriu o diretor Joel Souza durante as gravações do filme Rust. O acidente ganhou as manchetes do mundo todo e aqueceu o debate sobre armas de fogo, principalmente aquelas que são usadas nas gravações dos filmes. O acidente também nos fez relembrar a morte de Brandon Lee, filho de Bruce Lee, em 1993, enquanto gravava o filme O Corvo. Apesar de entendermos tais acontecimentos como acidentes, as pessoas envolvidas podem carregar para o resto da vida um sentimento de culpa e vergonha. No vídeo de hoje vamos tratar sobre toda a psicologia em volta nisso e sobre como que todos nós estamos sujeitos a tais eventos em diferentes níveis. E eu sou Alberto Delísula e você está no canal Como a Mente Funciona, onde falamos sobre neurociência, psicologia, filosofia e muito mais. E se você gosta de vídeos como esse, já clica no gostei agora. Vai lá, clica agora, porque ao clicar no gostei, não custa nada, você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. E se você quiser participar da nossa comunidade, pense na possibilidade de colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, para que esse canal continue existindo e trazendo vídeos informativos com a melhor qualidade possível. E ao nos apoiar, além de fazer parte da nossa comunidade, ter seu nome nos próximos vídeos, sugerir os temas dos próximos vídeos, você pode inclusive participar de um grupo de estudos diretamente comigo pelo Zoom. Então clica no link da descrição e participe agora mesmo. Fatalidades podem ser causadas por imperícia, que é quando alguém se propõe a fazer algo que não tenha conhecimento técnico, como por exemplo um médico que faz uma cirurgia sem ter passado por um treinamento específico. Por negligência, que é quando não se toma os devidos cuidados para se realizar uma atividade, como quando o médico, mesmo tendo muita experiência em fazer cirurgias, segue sem fazer todos os preparos dentro do processo. E por imprudência, que é quando há uma prática perigosa, como quando o médico decide arriscar e usar técnicas ou equipamentos de menor qualidade, seja por economia ou seja por praticidade, mesmo que isso signifique arriscar a vida do seu paciente. E temos, finalmente, aquilo que chamamos formalmente de fatalidade ou acidente, que é quando uma pessoa age dentro de todas as conformidades, mas mesmo assim existe um resultado fatal. No caso do acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, pelo que foi apurado até o momento da gravação desse vídeo, Alec Baldwin não incorreu em nenhum erro, ainda que é claro que a produção do filme não seja realmente eximida. Ou seja, existe a possibilidade de negligência, imperícia ou imprudência na produção do filme, mesmo que isso não recaia no ator Alec Baldwin. No entanto, existe uma enorme diferença entre um processo civil ou criminal e um processo psicológico. Muitas vezes, pelo simples infortúnio, podemos participar de eventos que nos causem culpa e vergonha por toda a nossa vida. Para termos uma ideia disso, as mortes por acidente ou danos não intencionais formaram o terceiro grupo de maior incidência nos Estados Unidos em 2019, ficando apenas atrás de doenças do coração e do câncer. Em 2020, o grupo ficou em quarto lugar, perdendo a sua posição para o novo coronavírus. A incidência de acidentes pode ser melhor entendida através da famosa lei de Murphy. Apesar de bastante reverenciada, precisamos esclarecer qual é, de fato, a classificação da lei. Ela é, na verdade, um epigrama ou aquilo que chamamos de adágio, ou seja, um aforismo que carrega alguma reflexão derivada de experiências ou costumes. Não devemos confundi-la, por exemplo, com uma lei científica, como a lei da gravitação universal. Seu escopo é, portanto, muito mais reflexivo do que metodológico. E apesar de ser normalmente creditada a Edward Murphy, a famosa afirmação "se algo pode dar errado, dará", não tem sua origem tão clara. De qualquer maneira, a lei foi mais e mais relacionada a Edward Murphy pelo fato de que ele comandou testes de tolerância à gravidade entre 1948 e 1949. Ao instalar equipamentos que registrariam os batimentos cardíacos e a respiração dos pilotos, Murphy, ao ir verificar os resultados, percebeu que as instalações haviam sido feitas de maneira equivocada, o que o levou a fazer uma afirmação bastante similar a essa que leva seu nome hoje. Uma curiosidade à parte é a de que John Stepp, cobaia de experimento, nasceu na Bahia. Ele viria mais tarde a afirmar que os testes eventualmente deram certo justamente por conta do pensamento advindo da lei de Murphy. Portanto, não ser uma lei científica não tira seu valor. Existe apenas uma diferença na sua própria natureza. Ela não deixa de nos inspirar cuidado por não ser científica.
Antes que um piloto decole com seu avião, é preferível que ele tenha a lei de Murphy na sua mente, para que ele sempre efetue todas as operações de segurança. E quando desenvolvemos tecnologias, temos que ter a lei em mente, porque devemos também pensar em dispositivos de segurança que evitarão cenários ruins. E claro, quando falamos de gravações, a mesma coisa se aplica. Mesmo que as chances de uma fatalidade por arma de fogo numa gravação sejam de 1 em 1 milhão, ela não pode ser negligenciada, porque conforme o tempo passa, a simples repetição dos eventos contribui para o acontecimento de adversidades. Esse é o mesmo princípio da segurança no trabalho ou no trânsito. Ignorar protocolos de segurança dizendo que nada de ruim aconteceu até hoje é pedir para a lei de Murphy bater à sua porta. Ser um pouco mais precavido, especialmente em situações onde o pior cenário pode ser catastrófico, é um preço pequeno a se pagar face aos riscos potenciais. No fatídico acidente com Alec Baldwin, ele mesmo pode ser considerado uma vítima, já que provavelmente carregará grande peso psicológico por toda a sua vida. Isso porque, mesmo quando a gente está falando de acidente, nós tendemos a nos sentir culpados pelos danos causados a outras pessoas. As pesquisadoras Margaret Miles e Alice Demme identificaram 6 tipos diferentes de culpas, que podem ou não estar relacionadas à nossa atuação direta. Quando estamos de luto, por exemplo, é comum pensarmos que deveríamos ter feito algo para que aquilo não acontecesse. Esse efeito também se alimenta daquilo que chamamos de viés de retrospectiva. O viés de retrospectiva é um fenômeno comum que distorce fatos ocorridos anteriormente. Ele acontece porque a nossa mente, a fim de poupar energia, não se apega a todas as informações sentidas durante a vida. Se nosso cérebro tivesse a capacidade de guardar absolutamente tudo o que acontece à nossa volta, ele consumiria uma energia absurda. Por isso, informações que são consideradas menos importantes acabam sendo esquecidas. Isso faz com que tenhamos a impressão de que tudo o que aconteceu até agora era bastante óbvio e previsível, quando, na verdade, a situação nunca foi realmente clara. A aparente clareza só acontece em retrospectiva, porque a nossa mente se prende ao que aconteceu e apagou todas as infinitas possibilidades das coisas que não aconteceram, mas que talvez tenhamos até cogitado. Se alguém querido morre num acidente de trânsito, é normal que a gente passe a se deparar com o pensamento de que deveríamos ter alertado essa pessoa do perigo, quando, na verdade, a ideia de constantemente avisar a todas as pessoas queridas sobre todos os infinitos perigos cotidianos não é nada prática. E quando nós somos os participantes do acidente, então o sentimento é ainda muito mais forte. E mais uma vez isso acontece porque o nosso cérebro se desenvolveu de modo a sempre esperar uma relação de causa e efeito. Se está chovendo, eu devo esperar que o chão esteja molhado. Esse tipo de ligação é essencial para a sobrevivência, mas é comumente responsável também por ligar duas coisas que não têm realmente relação causal. Esse é o mesmo tipo de ligação que faz pessoas acreditarem que sacrifícios deixam os deuses felizes, ou que seu signo tem impacto na sua personalidade. Dessa maneira, mesmo eventos pelos quais não somos responsáveis podem alimentar uma espiral de culpa e vergonha, culminando inclusive num quadro de estresse pós-traumático. Com todas as informações sobre a culpa e a vergonha, podemos pensar muito bem que essa dupla poderia ser eliminada de nossas vidas. Mas apesar de muitas vezes terem contornos trágicos, tanto a culpa quanto a vergonha têm importante papel evolutivo. Como o Homo sapiens é um animal social, a simples possibilidade de se arrepender é uma enorme vantagem. Um indivíduo que se mostra arrependido pode ser perdoado e acolhido por sua tribo, gozando então da proteção comunitária. Por outro lado, o indivíduo que não apresenta o mesmo comportamento pode ser simplesmente abandonado e ficar à mercê de predadores e intempéries. E apesar de serem similares em muitos aspectos, a culpa e a vergonha se diferenciam principalmente pelo foco de julgamento. Enquanto a culpa pode ser uma repressão interna, sem que haja qualquer entidade envolvida, a vergonha passa pelo medo do julgamento de outras pessoas ou entidades, seja esse julgamento real ou não. A culpa e a vergonha passam em algumas regiões do cérebro em comum, como a região frontal e temporal, mas apresentam padrões diferentes. A partir de ressonância magnética, cientistas alemães descobriram que a vergonha tem intensa atividade na parte direita do cérebro, mas não na amígdala. Por outro lado, a culpa apresenta maior atividade na amígdala e nos lobos frontais,
mas menor atividade nos hemisférios. Isso corrobora a ideia de que a vergonha é amplamente influenciada por questões culturais, enquanto a culpa é mais relacionada a padrões morais. E com um cenário de intricados processos neurológicos, vieses cognitivos e exposição mediática, podemos imaginar que o peso do acidente que levou a Aline à morte é enorme. E por fim, é bastante razoável imaginar que Alec Baldwin esteja passando por grande sofrimento. E o caso nos mostra, mais uma vez, que nossas vidas podem mudar completamente de um momento para o outro. E entender os processos neurológicos e psicológicos pode nos ajudar a superar diferentes fardos. Porque, afinal de contas, ninguém é imune à sorte, aos vieses e ao inesperado. E qual a relação que você tem com a culpa ou com a vergonha? Já sabia da diferença entre elas? Quer sugerir algum vídeo para o canal? Já deixa a sua sugestão nos comentários. E lembre-se, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreva no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. Até a próxima.